Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Estou muito feliz de tê-los aqui comigo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto extremamente importante. Saiu um estudo recentemente dizendo que o jovem de hoje, geração Z, se eu não me engano, geração Z vai até aqueles que hoje têm 28 anos de idade. Então, por exemplo, eu tenho 26 anos, eu faço parte da geração Z. Então, se você tem até 28 anos, você faz parte da geração Z. Então, saiu um estudo, e nesse estudo dizia que a geração Z tem se aproximado mais de valores conservadores do que valores progressistas, ok? Então, o jovem da geração Z, o público jovem de hoje, geração Z, tem se identificado mais com o conservadorismo em relação às pautas morais, ok? Grave isso, pautas morais, do que com progressismo e as suas pautas morais progressistas. Mas o que significa o público jovem de hoje está se aproximando mais dos valores conservadores? Isso pode soar muito abstrato para você. O que significa na prática isso? Significa que, por exemplo, o jovem de hoje tem consumido menos bebida alcoólica e cigarro do que o público jovem da geração anterior. Mas por que isso? Porque agora eles fazem parte da igreja cristã e a igreja cristã não vê com bons olhos tudo isso, porque agora eles amam Jesus. Certamente aqui no Brasil isso pode ter alguma relação, até porque a igreja tem crescido muito e tem alcançado cada vez mais o público jovem. Mas não é apenas isso, ok? Quem influenciava mais o público jovem da geração anterior? Artistas e jogadores de futebol, faz sentido? Esses artistas e jogadores de futebol eram envolvidos com o quê? Vamos pensar aqui no Brasil, por exemplo. Bebida, balada, sexo adoidado, cigarro e às vezes até drogas sintéticas. Hoje, além do público fitness, por exemplo, tem a galera do coaching, do desenvolvimento pessoal. E essas coisas que eram abraçadas pelos artistas e jogadores de futebol, por exemplo, que influenciavam muito o público jovem de antes, além de não ser abraçado, galera do fitness e o coaching, que todos fazem parte de um nicho principal que é do desenvolvimento pessoal, essas coisas são combatidas. E aqui entra a segunda mudança. O público jovem de hoje tem buscado menos boates e festas noturnas. Festa noturna, eu já fui muito embalada. Quando eu andava afastado de Jesus, eu usei muita droga, bebi muito, drogas sintéticas, tive overdose. E o que me sustentava nessas festas, até de madrugada, eram as drogas. Se a geração Z tem bebido menos, usado menos drogas sintéticas, eles não vão conseguir se sustentar. Faz sentido? E aqui entramos na terceira mudança. O público jovem de hoje tem lutado mais contra a pornografia. Isso não significa que eles têm visto menos, mas eles têm lutado contra. Gente, 15, 20 anos atrás, se você falasse que você era viciado em pornografia, iam achar que você tinha algum problema mental para compartilhar isso como um problema. Era normal, hoje não é normal. Não é só dentro da igreja. No mundo, as pessoas já enxergam isso como um problema. Cara, vai se tratar. Faz sentido? Por quê? Saúde, mas agora não é a física, é a mental. As pessoas estão tomando consciência de que faz muito mal para a saúde mental. E aí eles estão lutando contra a pornografia. Percebe que tudo faz parte de uma mesma explicação? Desenvolvimento pessoal. As pessoas estão buscando esse desenvolvimento pessoal, do eu. E aí nós chegamos na quarta mudança que eu gostaria de pontuar aqui com vocês. A geração Z tem se interessado mais pela religião. Mas agora com outro termo, uma nova roupagem. Espiritualidade. Aqui se explica o porquê o yoga tem crescido tanto no Brasil. Nunca centros de yoga abriram tanto e cresceram tanto como tem crescido nesses últimos anos aqui no país, no Brasil. E o público que mais tem se interessado e buscado pelo yoga é o público jovem. Agora eu quero muito a sua atenção para que você compreenda o porquê que essa análise é importante para nós cristãos. Preste atenção aqui. O jovem da igreja, ele não bebe, não fuma, não vai pra balada. Eu ia dizer que ele não vê pornografia, mas nós criaríamos aqui uma ilusão. O jovem da igreja, infelizmente, vê pornografia também, assim como o jovem do mundo. Mas o jovem da igreja, ele luta contra a pornografia, ok? O jovem do mundo de antigamente bebia, fumava, ia pra balada e não lutava contra a pornografia. Percebe que a distância
do público jovem de antigamente, de gerações anteriores, para o público jovem da igreja era maior, mas hoje, na geração Z, com todas essas mudanças que eu citei, há ainda uma distância comportamental entre os dois grupos, ok? Mas essa distância diminuiu, porque agora, diferentemente do público jovem das gerações anteriores, a geração Z, que é o público jovem de hoje, se interessa muito menos pela bebida alcoólica, pelo cigarro, pela balada, luta contra a pornografia. Percebe que o comportamento do público jovem de hoje, do jovem da igreja, diminuiu? Então, isso cria um ambiente fértil para o surgimento de cristãos apenas culturais, apenas nominais, apenas de boca. Ora, é mais fácil eu ser um cristão apenas cultural, nominal, de boca, numa cultura inclinada aos valores morais conservadores, ou numa cultura completamente inclinada à libertinagem e a valores morais completamente opostos aos valores morais conservadores cristãos. É óbvio que é mais fácil eu ser um cristão de boca, nominal, cultural, numa cultura já inclinada aos valores conservadores, a moral conservadora, a moral cristã. É justamente isso que aconteceu no Império Romano no século IV. Constantino uniu a igreja com o Estado. Antes disso, era muito difícil você ser um cristão, porque você seria perseguido por isso. Quando há a união da igreja com o Estado, a cultura de Roma, que antes dessa união era uma cultura pagã e imoral, agora, com o tempo, passa a se tornar mais conservadora. Então agora o crente não é mais perseguido, agora já tem o dia oficial do culto, onde todos romanos vão para os templos. Percebe então, a partir da união da igreja com o Estado, o número de cristãos explodiu no Império Romano. Mas a qualidade desses cristãos, que antes estava aqui, caiu drasticamente. Então, quando a cultura passou a ser cristianizada, entre aspas, todo mundo dizia que era crente, porque agora já era fácil. O comportamento do romano do mundo em relação ao comportamento do cristão que ia para a igreja já era muito menor. Toda essa mudança sociológica em relação à geração Z deve chamar nossa atenção, porque infelizmente muitos de nós reduzimos a mensagem do evangelho a uma transformação moral de centavos. Quando nós pregamos para um jovem, nós dizemos algo como: venha a Jesus e com isso você vai parar de beber, de fumar, de se prostituir, de ver pornografia e algo semelhante. Será que não está na hora de ensinarmos com mais força, intensidade e veemência, principalmente a geração Z, que ser um discípulo de Jesus é também, por exemplo, pregar o evangelho, praticar justiça social com os pobres e necessitados, não viver uma vida de ostentação, ter contentamento em relação àquilo que de material você já possui, não ter ganância e soberba no coração? Será que não está na hora de ensinarmos, por exemplo, que ser cristão é ser generoso, compartilhar aquilo que você possui de riqueza, de dinheiro, por exemplo, com aqueles que mais necessitam na sua própria igreja e congregação? Percebe que se nós ensinarmos todas essas coisas, além dessa transformação moral, a distância comportamental do jovem cristão, de um jovem cristão verdadeiro, do comportamento do jovem, do mais conservador possível do mundo, ele nem crê em Jesus, vai ficar muito maior. Com isso, nós vamos dificultar o surgimento desses cristãos nominais, culturais e apenas de boca. João, mas por que a gente tem que dificultar? Porque se nós não fazemos isso, nós contribuímos com os piores problemas que pode existir para alguém. Não é esse cara ser viciado em drogas, ele ser viciado em prostituição ou algo do tipo. É ele viver uma ilusão. É ele achar que ele já é crente. É ele achar que ele já é discípulo de Jesus. É ele achar que ele já é salvo. Eu prefiro muito mais evangelizar um viciado em drogas, um viciado em álcool, um viciado em prostituição, que reconhece o seu estado de pecado, do que evangelizar um iludido, que acha que já é salvo, que acha que já é discípulo de Jesus, que acha que já é filho de Deus.
quando na verdade não é, e ele está distante disso. Se você está gostando do vídeo, de tudo aquilo que eu tenho compartilhado, dê o seu like aqui no vídeo, e quanto mais o YouTube vê que as pessoas estão gostando desse vídeo através dos likes, ele vai distribuir esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então é isso, vamos continuar. Agora você consegue perceber por que o Evangelho Coach é um problema e que nós precisamos lutar contra isso? Porque o Evangelho Coaching foca no quê? Qual é o resumo do Evangelho Coaching? Que Deus deseja te servir em seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do seu eu, a partir de uma cooperação para que você mude o seu comportamento. O Evangelho Coaching foca na mudança comportamental, ok? Mas o Evangelho de Jesus não foca numa mudança de comportamento, o foco está no coração. Enquanto o Evangelho Coaching vai pensar nos frutos, nos resultados, o Evangelho de Jesus vai pensar, em essência, na raiz do problema. E a raiz do problema está no coração do homem. Por isso que Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Lutero disse que o coração humano já está completamente inclinado ao pecado, às coisas pecaminosas. E que se Deus não intervir, se não houver uma intervenção divina, ele só vai continuar pecando, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é pecar. Só que o Evangelho Coaching não foca nisso. Tanto é que o Evangelho Coaching, e aqui não só o Evangelho Coaching, o Evangelho meia boca fala somente desses pecados visíveis. Nunca vai falar de pecados ocultos. Então não fala de ganância, soberba, falta de contentamento, inveja. Vai falar somente dos pecados visíveis e não os pecados do coração. E esses são talvez os mais problemáticos, porque se ninguém vê, é muito mais difícil você ser confrontado por ele. Faz sentido? Então que voltemos a pregar o Evangelho por completo, a cruz de Cristo, que coloca desde os mais conservadores até os mais libertinos juntos, de joelhos, completamente humilhados pela cruz de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.